O congregar gera milagres poderosos. Interessante que a Bíblia fala que Pedro estava preso e ia ser morto no final de semana. E a Bíblia diz que a igreja se reuniu em uma casa, a casa da irmã Maria, para orarem, Atos capítulo 12. E diz que quando Deus olhou para a casa da irmã Maria, ali tinha o quê? A Bíblia diz que era a igreja congregada, a igreja reunida. E eles começaram a orar pedindo para soltar Pedro. Um anjo do Senhor saiu do céu, foi lá na prisão, soltou Pedro, levou para fora. Pedro sentiu, a igreja está reunida, orando por mim. Pedro foi para onde? Diretamente para aquela casa onde estavam orando por ele. Quando ele chegou lá, quem recebe ele? Rose, uma jovem, que a igreja estava orando, e falou: olha, é Pedro que está lá fora. E aí ele: não deve ser Pedro, não, deve ser o anjo dele. Ou seja, quando você olha para o ambiente interno, que estavam orando para Deus soltar Pedro, você vai ver uma congregação muito limitada. Você vai ver um líder, alguém que se levantou lá dizendo: não é Pedro não, é o anjo dele. Você vai ver uma menina que vai lá, abre a porta, e quando dá de frente com Pedro, fecha a porta e sai correndo, deixa Pedro do lado de fora. Você vai ver um ambiente em que tinha, claro, era uma casa, era um momento de urgência, ou seja, possivelmente havia ali mulheres com seus filhos, havia mulheres que saíram de casa correndo para ir lá para orar, houve jovens, havia homens que saíram do trabalho e foram direto para lá para orar por Pedro. Havia um grupo de pessoas com dificuldades, limitações, problemas, suas lutas, suas dores, suas decepções. É possível que naquela reunião havia até um olhando para o outro dizendo: poxa, aquele ali falou uma coisa que eu não gostei ontem, mas agora estou aqui reunido. Mas o que reuniu eles ali foi o propósito, foi o objetivo maior, a reunião. E a Bíblia não diz que era um grupinho de irmãos na casa de Maria, a Bíblia diz que a igreja, porque sempre que nos reunimos, sempre que congregamos, somos a igreja. E aí a igreja reuniu, a igreja causou um mover no céu, que o anjo desceu para soltar Pedro. E então depois vão lá, a menina insiste em dizer: é Pedro que está lá fora. E talvez alguns não tenham nem acreditado. Mas nós estamos orando para soltar Pedro, você está dizendo que Pedro já está lá fora? Mas ela insistiu tanto, que eles foram lá. Quando eles abriram a porta, quem era que estava na porta? Pedro. Olha para a reunião, olha para a congregação. Que congregação limitada, que pessoas limitadas, que pessoas com dificuldades, que pessoas com problemas de interpretação, de revelação. Mas aquela congregação era a igreja do Senhor. Isso quer dizer que nós não podemos deixar de congregar, porque quando congregamos, milagres acontecem. Porque quando congregamos e sempre seremos pessoas congregadas, com vários níveis, mas congregados somos a igreja. E aí, naquela limitada congregação, aquelas pessoas com dificuldades e limitações como pessoas, quando elas venceram dificuldades e foram para a casa da irmã Maria para apoiar uns aos outros, para então orarem juntos para soltarem Pedro, eles saíram de lá com uma experiência poderosa, a experiência do congregar, a experiência do se reunir, a experiência de serem igreja, a experiência de estarem buscando o Senhor. Não deixe de congregar. Quando você deixa de congregar, você deixa de ir concordar sobre causas, sobre Pedros que estão presos, sobre Pedros que estão condenados, sobre Pedros que estão enfermos, sobre Pedros que estão atormentados, sobre Pedros que estão lutando, sobre Pedros que estão enfermos, sobre Pedros que estão desempregados, sobre Pedros que estão com problemas terríveis, e que quando nós nos reunimos e falamos: solta, o poder dessa congregação, ainda que sejam pessoas limitadas, é o poder da congregação. Não deixe de congregar, não deixe de congregar. Quando você congrega,
você volta fortalecido, você volta com experiência, você volta renovado, você volta alimentado, você volta porque você cumpriu o seu papel de ir para concordar. Uma das coisas que é o congregar é ir para concordar, é ser e concordando, é estar em concordância, é permanecer em concordância, indo, estando ou não, mas é a consciência. Mas quando nós estamos reunidos, nós juntamos todas essas coisas: a concordância, a consciência, a palavra, o objetivo, a direção e a oração. Não deixe de congregar. Você está perdendo muitas coisas se você estiver deixando de congregar.